Doutor, hoje o tema é inflamação do tipo 2. É um nome bastante diferente para os pacientes, né? E complicado. Até pouco tempo a gente nem se escutava falar sobre inflamação tipo 2. O senhor poderia começar explicando para a gente um pouquinho o que é inflamação tipo 2 e de onde veio esse termo, né? Por que que é importante reconhecê-lo aí para um melhor tratamento? É um prazer, Raíssa. Na verdade, né, a gente tem nosso sistema de defesa, sistema imunológico, que permite a gente se defender contra vírus, bactéria. Mas tem algumas situações onde essa resposta acaba sendo mais maléfica para o organismo do que benéfica. Então, por exemplo, no caso das alergias, a gente considera que é uma resposta exagerada contra substâncias do meio ambiente que seriam inócuas, por exemplo, uma proteína de um ácaro, uma proteína de um cão, de um gato ou mesmo de um pólen, né? Então, nessas respostas exageradas, você tem uma resposta do sistema de defesa contra alguma substância inócua, né, que não traria malefícios para nós. E uma dessas respostas se caracteriza pelo que a gente chama, né, esse nome realmente que pode parecer complicado, a inflamação tipo 2. Então, é um tipo de resposta imunológica, inflamatória, que a gente tem e que desenvolve contra algum estímulo do meio ambiente. Uhum. E ela se caracteriza por diversas substâncias, diversas células. E ela está envolvida em diversas doenças também, né? Então, nas doenças alérgicas, por exemplo, asma, rinite, essas doenças nem sempre são alérgicas, você pode também ter inflamação tipo 2 alérgica e não alérgica, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Também na rinocinusite crônica, na dermatite atópica, entre outras doenças. Bacana. E quais são os sinais, assim, doutor? Na verdade, o que pode caracterizar um paciente que tem inflamação tipo 2? Ele pode ter diversas manifestações clínicas, né? A inflamação tipo 2, na verdade, é essa resposta do sistema de defesa, né, do sistema inflamatório contra algum estímulo. E ela pode vir, e a pessoa com isso tem um maior risco, maior chance de desenvolver alguma doença, uma manifestação clínica. Então, por exemplo, a gente tem as manifestações respiratórias, tipo asma, rinite, você pode ter na pele dermatites, como a dermatite atópica, você pode também ter a rinocinusite crônica com polipose nasal. Então, você vai ter as doenças e por trás dessas doenças você tem esse processo inflamatório. Esse conceito é muito importante. Se a gente pega a asma, por exemplo, como um exemplo, né? Há muito tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, a preocupação maior era tratar o broncoespasmo, ou seja, a asma com essa inflamação, o que acontece que na via aérea você tem uma musculatura em volta dessa via aérea e com a inflamação ela contrai. Então ela contraindo, ela diminui o calibre da via aérea. Então fica mais difícil entrar o ar e sair o ar dos pulmões, né? Então, num primeiro momento, a preocupação do tratamento era justamente você aliviar com um tipo de medicamento que a gente chama dos broncodilatadores, Sim. né? E isso facilitar a entrada e saída do ar e permitir que a gente oxigene adequadamente o nosso organismo. Então, se dava vários broncodilatadores para justamente combater essa obstrução da via aérea. Só que não adianta só fazer esse tratamento, o tratamento da crise, por exemplo, porque depois que passa o efeito do medicamento, se o paciente ainda estiver inflamado, ele vai voltar a ter obstrução brônquica. Então, Então é muito antigamente o importante, tratamento era aliviar a falta de ar. era aliviar a falta de ar e era só baseado em tratar a crise, o que é muito importante, a gente não pode Uhum. deixar um paciente em crise, Claro. mas não para aí o tratamento, porque senão esse paciente vai voltar a ter uma crise, vai voltar a ter, e pode ter até cada vez crises mais graves de obstrução da via aérea. Então é muito importante, isso mudou o tratamento da asma, foi realmente um divisor de águas, que a gente tem que tratar a inflamação que está por trás dessas crises, justamente dessa obstrução brônquica, desse broncoespasmo que a gente chama. E esse conceito de que a gente tratar essa inflamação, na grande maioria das vezes, essa inflamação que a gente chama de tipo 2, você pode ter outras inflamações na asma, mas a grande maioria é devido à inflamação tipo 2. Então, justamente esse conceito que é importantíssimo a gente tratar essa inflamação para evitar as crises de asma e o paciente ter um controle da sua doença, né? Que a doença do paciente, hoje em dia, o objetivo do tratamento é que entre em remissão, que a gente chama. Entendi.